Olá, querido amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos fazer com você um resumo maravilhoso sobre o livro de Atos. Nós estamos no capítulo 21. O apóstolo Paulo está em uma situação agora de carreira, de pregação do evangelho, todo mundo está sabendo, e ele sai de Jerusalém meio escondido, mas depois de fazer um trabalho maravilhoso na Ásia, em vários lugares, ele volta para Jerusalém. E vamos saber, né? É o capítulo 21. Paulo chegou numa cidade chamada Tiro, ele navegou durante 7 dias, ele relata aqui. E interessante que ele recebeu um conselho movido pelo Espírito Santo: olha, você não deve ir a Jerusalém. Aí vem muitas perguntas, né? Se Deus orientou, revelou informações importantes para ele não ir para Jerusalém, por que ele foi? Será que ele não foi desobediente? Olha, muitos teólogos tentam discutir esse assunto. Mas é difícil, né? Se Deus falou para ele não ir, mas ele foi. Porque Jesus, lá no início do seu ministério, falou o seguinte para ele: olha, falou para um discípulo lá, né? O que importa dele sofrer por mim? Acho que já é uma situação ali de complexidade, né? Eu esqueci até o nome da palavra, em que abrange tudo, né? Eu esqueci o nome da palavra agora, né? Mas aí é meio difícil entender como Deus atua na vida do apóstolo Paulo, dos discípulos, né? Então isso é importante nós refletirmos. E eles oraram, né, na praia, despediram, embarcaram novamente e foram-se embora. Ele foi para Cesareia, conversou com o profeta Ágabo. O profeta mais uma vez declarou que ele iria ser preso, né? Mas mesmo assim o apóstolo Paulo não teve medo, ele foi. E ele até divertiu o pessoal: por que vocês estão chorando? Que fazer chorando, quebrantando o coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer pelo Senhor em Jerusalém. Então, o homem é de coragem, faça a vontade do Senhor. Se Deus não vai querer que eu morra, eu não vou morrer, eu vou para lá. Esse é um assunto bastante interessante, né? Bem complicado tentar discutir. Então, a ideia que seja necessária é aceitar. O apóstolo Paulo estava disposto a morrer pelo Criador. Mesmo foi orientado a não ir, mas ele foi. Esse é um assunto que dá muito pano para manga, né? Quando ele chegou em Jerusalém, muita gente falou: olha, ele começou a ver os relatórios, as pessoas se convertendo, judeus aceitaram a mensagem. Através de Paulo, um próprio judeu, ele fez um estrago, né, no reino dos judeus ali. E interessante um ponto em que eles falaram o seguinte: nós estamos dando as orientações que foram dadas da sua partida, né? Teve algumas discussões doutrinárias sobre a questão de o que deveria ser feito com os gentios que fossem se convertendo ao caminho. Que eles deveriam evitar, né? Abster das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne, né? E relações sexuais ilícitas. Então essa foi a orientação, e o evangelho foi grandemente pregado dessa maneira, né? As contradições e arestas doutrinárias foram tiradas. E o apóstolo Paulo, chegando da Ásia, né, algumas pessoas viram ele ali, pessoas que acompanharam, né, o ministério do apóstolo Paulo enquanto ele viajava, tinha muita gente de olho na pregação dele, e trouxeram esse relatório. Ele chegou junto e veio essas pessoas junto com ele naquele momento. Começaram a falar que ele colocou gregos dentro do templo, profanou esse recinto. Aí o pessoal ficaram endemoniados ali, ficaram chateados a ponto de matar o apóstolo Paulo. Já pensou? Alguém matar o outro porque o outro está, na mente dele, está cometendo erro? O que aconteceu ali? Paulo foi levado à fortaleza pelos romanos. Ele foi carregado porque se ele fosse levado assim, a multidão ia matar ele. Então ele foi carregado para ninguém pegar ele. O negócio foi terrível. E o apóstolo Paulo, nesse momento, pede para o comandante autorização para ele falar, e ele começa a falar na linguagem hebraica. Aí começa a saga do apóstolo Paulo antes dele morrer. A história vai continuar interessante, vai ficar maravilhosa, que nós possamos aprender muitas lições com a história do apóstolo Paulo. Muita coisa eu tenho aprendido, fortalecido a minha fé. Muito obrigado, cara amigo, que Deus nos abençoe. Muito obrigado por sua participação. Continue conosco, se inscreva nesse canal, faça parte dessa história. Até a próxima.